Olá, gente! Você já namorou com alguém que briga com você sem motivo nenhum? Coisas bobas, observa qualquer detalhe, não varreu a casa. Isso acontece muito entre casamentos, né? O marido reclama com a mulher porque ela não varreu a casa. Reclama porque tem um prato sujo na pia. Reclama por qualquer coisa. Você vê o seu esposo ali irritado o tempo todo por qualquer coisa. Eu não estou falando só da esposa não, pode ser a esposa também. Se você tem curiosidade de saber por que essas pessoas brigam sem motivo nenhum, sem ter havido nenhum problema grave, e a pessoa está sempre irritada com você, sempre de cara feia, querendo brigar com você, é hora de você assistir esse vídeo e aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento e análise funcional. Vamos lá para a gente entender melhor. Acompanha a gente. Isso mesmo. Hoje nós vamos analisar pessoas que brigam ou fazem confusão ou reclamam constantemente do parceiro, às vezes sem ter motivo representante nenhum. Por nada. Coisas menores, coisas pequenas. E antes eu preciso deixar claro a maneira que Skinner, um grande teórico da psicologia que investigou bastante sobre o comportamentalismo, coloca. Skinner ele vai apresentar o que nós chamamos de tríplice relação de contingências. Vai dizer que todos os nossos comportamentos operantes, eles são governados por estímulos que antecedem e estímulos que sucedem esse comportamento. E o comportamento, na verdade, seria resultado dessas duas variáveis, do que antecede e do que sucede, que controla, na verdade, o comportamento. Isso mesmo, o comportamento das pessoas seria controlado pelos fatores antecedentes e sucedentes. É dentro desse panorama que a gente precisa fazer a leitura de por que as pessoas brigariam constantemente. Só que Skinner vai ter uma observação muito interessante sobre a consciência das pessoas também. Ele vai afirmar que o organismo, para obter resultados, ou seja, o fator sucedente, que é o que alimentaria o comportamento, os comportamentos seriam como animais. Para se manterem vivos, eles precisariam de algum resultado nessa interação com o ambiente. Ele precisa de algum retorno. Então, Skinner vai dizer que se um comportamento obtém determinado resultado, o organismo que apresenta esse comportamento não necessariamente precisa ter consciência do porquê está fazendo aquilo. Quando a gente fala o porquê que um organismo está fazendo aquilo, significa dizer que eu faço algo porque eu recebo um determinado resultado. Ou seja, há um processo sucessivo, sucedente, consequente, que alimenta o comportamento que eu estou apresentando. E esse comportamento ele aparece sob circunstâncias específicas. Se você é leigo na psicologia e nos acompanhou até aqui, você já deve ter compreendido, então, nós estamos falando que mesmo o comportamento de brigar, o comportamento de beijar, o comportamento que for, ele está sempre controlado pelo que antecede e que diz, olha, nessa situação aqui, agora você pode emitir esse comportamento. E aí o sujeito emite o comportamento e aí ele tem uma consequência, um fator que sucede a este comportamento dele. E esse fator consequencial, ele pode alimentar este comportamento para fortalecê-lo, para aparecer nas mesmas circunstâncias ou em circunstâncias semelhantes, ou ele pode reduzir a frequência desse comportamento. E Skinner, o teórico que eu falei para vocês, ele vai dizer que o organismo não precisa necessariamente ter consciência, ou seja, ele não precisa observar o que está fazendo. Em outras palavras, as pessoas podem se comportar em função de um determinado resultado, de uma determinada consequência e não ter consciência disto. Simplesmente porque elas não observam o que estão fazendo e elas não param também para pensar qual é a consequência, qual é o fator que ela busca. E mesmo assim esse comportamento vai ser fortalecido. Se você entendeu até aqui, vai ficar muito mais fácil entender o resto. Primeiro, a gente viu que as pessoas fazem as coisas sem terem consciência do porquê estão fazendo aquilo. E aí agora a gente vai entender um outro mecanismo. Muitas vezes tratamos bem as pessoas. E quando tratamos bem as pessoas não retornam para a gente do mesmo modo. Muito pelo contrário, às vezes as pessoas ficam muito autoconfiantes, muito cheias de si, porque já recebem os reforços que nós emitimos para elas, já recebem a nossa atenção sem fazer grande esforço. Então essas pessoas vão se tornando negligentes com a gente. Isso é muito comum. De repente a gente se irrita e começa a brigar com essa pessoa. Começando a brigar com essa pessoa,
Aí, em alguns casos, essas pessoas aí começam a nos dar atenção, começam a nos valorizar. Então, esse seria um dos fatores que poderia provocar, né, que poderia aumentar esse comportamento de brigas sem razão. Mas o que eu quero falar é de um processo mais profundo, de uma busca consequencial mais elaborada. E aí as pessoas podem ficar pensando assim, poxa, será que a análise do comportamento vai tão longe assim? Vai sim. E eu vou me basear para isso também num processo que chama-se TFO, Teoria do Forrageamento Ótimo. E qual é a parte que eu vou pegar da Teoria do Forrageamento Ótimo? Eu recomendo, para você entender um pouquinho melhor, você quer aprofundar, um livro de Krebs e Davis. É um livro chamado Introdução à Ecologia Comportamental. Eles apresentam muito bem essa teoria do forrageamento ótimo. A teoria do forrageamento ótimo, ela vai indicar como todos os cérebros que existem na natureza são capazes de calcular, de fazerem cálculos muito precisos. E os cálculos na teoria do forrageamento ótimo está ligado à perda e consecução de energia. Ou seja, como os organismos fazem para poupar mais energia, obtendo os melhores resultados do ambiente. Isso mesmo, obter prazer, obter abrigo, desgastando o mínimo de energia possível. Os cérebros foram, ao longo do processo evolutivo, se moldando para obter esses resultados. Então, digamos o seguinte, você está andando numa mata e em cima de uma árvore muito grande você vê que tem ali uma colmeia de abelhas e tem mel lá. E aí você calcula, né? Você não é um explorador experiente da mata e diz assim, poxa, para eu subir nessa árvore eu vou fazer tanto esforço, eu não tenho habilidade de subir em árvores, eu vou me arranhar todo, eu não vou conseguir me segurar bem, e chegando lá essas abelhas ainda vão me morder bastante, picar, né? Apresentar picaduras ali em você, e você, para conseguir um pouco de mel. Até que ponto isso vale a pena, né? O desgaste de energia é maior do que o resultado que você vai obter. Se você tiver uma pedra para arremessar, se você tiver fogo para queimar as abelhas, aí você já começa a pensar melhor nessa condição. Ou seja, o seu cérebro está calculando que tipo de esforço vale a pena. E aí agora vamos entender esse cálculo de uma maneira mais elaborada. Veja, tudo está em função do resultado que obtém, do mel que obtém. Os cálculos, eles são feitos em função das consequências. Isso não anula, então, o que nós chamamos de tríplice relação de contingências, dos fatores consequenciais modelando os comportamentos. A gente só precisa entender como isso é complexo. Então veja, a espécie humana, ela não é programada biologicamente para ser monogâmica. Ela é uma espécie programada para apresentar comportamentos de variabilidade sexual. Nós adotamos a monogamia por uma questão de convenção cultural. Só que o nosso cérebro também está programado para não sermos, digamos assim, rechaçados pelo grupo, pelo bando que pertencemos. A gente não quer ser expulso do bando, porque isso significaria algo semelhante à morte. Daí então precisamos fazer um papel muito bonito no grupo, né? Um papel em que a gente não choca o grupo. Por que eu estou explicando tudo isso? Para chegar no ponto da briga dos casais. Os casais fazem voto, fazem compromisso um com o outro de que serão fiéis, né? De que irão adotar fidelidade. Mas a biologia deles não está programada necessariamente para a fidelidade. Esse voto de fidelidade é feito por circunstâncias culturais e pela aprendizagem individual do sujeito. O sujeito diz, eu irei me esforçar para ser fiel, porque eu quero ser fiel, porque socialmente eu fui modelado para ser fiel. Mas a biologia dele não está regulada para ser fiel, de homens e mulheres. Então, você faz o voto com o seu parceiro de fidelidade e o seu parceiro faz também o voto de fidelidade dele com você. E aí vocês vão morar numa casa. E morando nessa casa, agora tanto você como o seu parceiro tem que brigar com a própria biologia. Isso mesmo. A biologia vai tentar encontrar formas ali de seguir a programação natural, de buscar variabilidade. E aí você, mulher, está ali, e aí o seu esposo está querendo compensar de alguma maneira, e aí ele fica irritado porque ele está preso dentro de uma casa e fica se sentindo mal, e aí ele briga porque você não varreu a casa, porque a casa está suja, porque você não espanou alguma coisa. E aí você diz, por que você não vai lá e faz isso? Sou eu que tenho que fazer? E ele fica mais irritado com isso e ele sai de casa. Eu não sei se você consegue perceber, mas quando uma pessoa começa a colocar muito defeito em você, sem que seja justo isso, quando uma pessoa começa a ficar de cara feia para você, sem que seja justo isso, essa pessoa está tentando lhe imputar crimes, está tentando lhe imputar um peso. Por que ela está tentando fazer isso? É simples,
para ter um saldo positivo para ela, para que quando ela cometa os crimes dela, para que quando ela cometa os erros dela, ela possa ter uma folga. Ela possa dizer, eu só fiz isso porque você também era irresponsável com isso. Eu só fiz isso porque eu fiquei mal com aquilo ali. Isso é muito comum, principalmente nos traidores e nas traidoras. Então observa melhor quando você se irrita com alguma coisa sem necessidade, quando você fica bravo sem necessidade com alguma coisa, porque às vezes você pode estar jogando uma cortina de fumaça para você mesmo. Você joga a cortina de fumaça para os outros e para você mesmo. O que você quer, na verdade, é uma outra coisa. Você está visualizando outra coisa e aí é difícil você ir direto para aquilo, então você tem que incriminar alguém, dizer que alguém não merece, que alguém não vale a pena para você poder ter acesso àquilo ali e aí não ser tão censurado publicamente. Para pensar sobre isso, analisa sobre isso, porque o seu organismo entende muito bem o que eu estou falando e ele já tem isso muito bem programado para fazer. Tomar consciência disso aqui é muito importante para a gente se administrar melhor e estabelecer relações melhores com os outros. Acompanhe a gente e segue a nossa dica.